Hoje nós vamos contar a história da designer Steph Machado, de São Paulo. A Steph é mãe do Theo, que tem 16 anos, e também é mãe dos gêmeos Breno e Cecília, que viveram 6 meses na barriga dela e morreram num parto prematuro. Eu soube da morte dos bebês, como muitos dos amigos e conhecidos da Steph, através de uma carta coletiva que ela escreveu e mandou por e-mail para toda a sua rede de contatos. Um pouco para se proteger da dor de ter que contar essa história muitas e muitas vezes para muita gente, e um pouco porque ela entendeu de cara que uma perda gestacional, mesmo avançada como foi a dela, costuma virar um não assunto, ou um assunto a ser evitado. Em casos como esse, dependendo do peso dos bebês ao nascer, não há nem mesmo um funeral para despedida. Foi assim com a própria Steph, que na época achou que essa desobrigação de uma cerimônia fosse uma alternativa menos dolorosa para ela e para sua família. Pode ser, mas nesse caso, a dor que se instala no coração não encontra o necessário apoio social ou a possibilidade de ritualizar a despedida. E na falta de algo melhor que possa consolar os pais que têm uma gestação assim interrompida, as pessoas falam coisas do tipo: bola pra frente, ou não fica assim, você vai engravidar de novo. Ou então elas simplesmente ignoram o assunto. A carta da Steph comunicava essa notícia triste, mas também fazia um apelo aos amigos. Se estiver com alguém com uma história difícil para contar, por favor, não desvie o olhar e não sugira falar sobre coisas mais alegres. A Steph já havia me dado um depoimento comovente que está lá no nosso site, o vamosfalarsobreoluto.com.br. Quando voltamos a falar com ela, descobrimos que existem muitas camadas de tristeza nesse luto pela partida dos gêmeos, que, na verdade, ele já tinha começado bem antes, em tentativas frustradas para engravidar, em um aborto espontâneo antes da nova gravidez e em diversos episódios de falta de empatia que puseram mais dor na dor. Quem conversou com a Steph foi a Cíntia de Almeida, jornalista e uma das nossas colegas cofundadoras deste projeto. Eu sou a Cíntia de Almeida e, assim como a Steph, também sou mãe de 3 filhos. O meu filho do meio, o Gabriel, nos deixou aos 20 anos, em uma morte súbita por um acidente de trânsito. Ser a mãe do Gabriel me trouxe a este que é o projeto mais importante da minha vida, e a conhecer, desde que o criamos há 7 anos, histórias muito difíceis, mas também maravilhosas, de tantas outras mães. Das muitas coisas que eu aprendi desde a partida do Gabriel, foi que há uma profunda reverência social para uma mãe que perde um filho. Eu reconheço que esse lugar de mãe lutada está bem no topo da hierarquia social das dores e não sem motivo. Eu vivi e fui de muitas formas acolhida por esse reconhecimento. Mas também sei que numa sociedade que, como diz a nossa entrevistada de hoje, prefere muitas vezes desviar os olhos das histórias tristes, nem todas as mães têm sua dor devidamente respeitada. Por entender a dimensão da perda de um filho, eu sempre me comovi com outras mães, cujo sofrimento foi por alguma razão subestimado. É o caso da maioria das mães que perdem filhos na gravidez, no início, no meio ou mesmo no termo. O meu texto de estreia do nosso site, em janeiro de 2016, era justamente sobre perda gestacional. Se você quiser, pode ler lá. A perda gestacional é uma perda real e uma dor imensa, não a subestime. Por coincidência ou não, minha primeira entrevista aqui no podcast com a Steph também é. Ao conversar com ela, eu descobri que, como acontece na maioria dos casos como o seu luto acumula camadas extras que o não reconhecimento, a não empatia podem trazer. A Steph abriu aqui seu coração, com a leveza com que muitas pessoas solares como ela costumam falar dos próprios sentimentos. Mas também chorou
e se comoveu, nos comovemos muito ao falar sobre o casamento que resistiu aos sonhos desfeitos, o amor pelo filho Theo, os golpes duros, grandes e pequenos, desferidos por diversos profissionais de saúde. E afinal, da sua redenção ao próprio luto como uma libertação. Com a palavra, Steph Machado. Oi, eu sou a Steph Machado. Eu, na verdade, me chamo Stefânia, mas eu não gosto do meu nome. Eu acho que ele é muito sério para quem eu sou. E já na escola eu ganhei esse apelido de um amigo e eu adotei para ser meu nome, minha identidade. Eu sou a Steph mais do que tudo. Eu sou uma mulher de 45 anos, branca, baixinha, 1,59, tenho um cabelão castanho, sou ítalo-pernambucana, tenho muitas raízes italianas e muitas indígenas lá de uma tribo chamada tribo Corós, da Paraíba. Então, assim, eu pareço uma índia branca. E eu sou mãe do Theo, de 16 anos. Eu sou designer por formação e criei meu próprio ofício, que é uma coisa que não tem nome, não existe. Me chamo de crafteira, que é uma pessoa que faz crafts, coisas à mão, mas eu também sou um pouco escritora, eu também sou um pouco fotógrafa, eu sou cenógrafa e eu sou muita coisa. E tô aí, sou criadora de conteúdo, fui mãe de um casal de gêmeos que morreram no parto, por isso tô aqui hoje. Eu sempre fui uma pessoa que amava estar com crianças. Eu, criança, queria estar sempre com crianças e eu sempre fui muito boa com criança, assim. Eu liderava todo mundo da rua para brincar, eu inventava as brincadeiras mais mirabolantes, os meus 4 irmãos entravam nas minhas furadas, os primos, todo mundo. E eu fui crescendo, assim, com 12 anos, eu gostava de cuidar de crianças de 4. Sempre gostei muito de criança como objeto para se amar. E aí, quando eu tava lá jovem, com 20 e poucos, eu falava, eu tenho certeza que eu vou ser mãe, nem questiono isso, coisa e tal. E minha mãe teve 5 filhas, super fértil, não sei o que lá. Todo mundo lá em casa vai ter muito filho, minha mãe vai ter aqueles 15 netos. E eu tive endometriose cedo, com 20 anos. Já tinha uma trompa obstruída, já tinha ovário policístico, já tinha tudo. Então eu urgia, né? Eu falava assim, tudo bem, não tô apressada, mas saiba que eu quero ser mãe. E se não for com você, eu vou arranjar um outro namorado limpinho pra ter um filho. Mas aí calhou que tudo certo, e a gente se apaixonou, e a gente foi morar junto e tudo. E aí, assim que a gente casou foi um almoço na casa dos meus pais, assim, bem gostoso, bem pouco convencional para um casamento. Eu falei, vamos tentar fazer esse neném, né? E ele, vambora. E aí eu comecei a descobrir mais coisas, mais problemas. Eu tenho problema na tireoide, eu tenho prolactina alta, mais a endometriose, a trompa entupida, eu não sei o quê. Daí eu fui fazendo pequenas correções ali com 28 anos, que é bem cedo. E aí depois de 5 meses de tentativa e ajustes, eu engravidei do Theo, que é meu filho, que hoje tem 16 anos. Até o final feliz que foi o nascimento do Theo, Steph passou por um grande susto. Como ela conta aqui, o seu parto normal foi muito anormal. E um dos gatilhos dessa história foi o diagnóstico errado de um médico que teve uma abordagem equivocada e desrespeitosa, para dizer o mínimo. Theo foi um parto normal, que também foi muito anormal. Eu tava lá com a mesma certeza. Minha mãe teve 5 partos normais, pequenininha, magrinha, eu vou ser igual, vai dar tudo certo. Eu nem pensava, não é que eu fiz um preparo nem nada. Eu cheguei lá, tinha toda a contração, tinha toda a dilatação. E aconteceu uma coisa, um dia antes de eu entrar em trabalho de parto, eu fui fazer um ultrassom, né? E o médico disse, foi um médico horrível, que falou assim, aliás, esse é um tema muito louco, que médicos nesse universo parece que são péssimos.
Ele falava assim, esse menino não tem nem 2,5 kg. Aí eu falei, ué, mas que engraçado, porque toda a minha gestação ele parecia ser grande, né? Nossa, que coisa. Ele falou, por que grande? Olha o seu tamanho, olha o do seu marido, bem seco, assim. Não, esse menino vai ser muito pequeno, 2,5 kg. Aí eu cheguei com essa informação. Aí eu fui pra casa, empurrei um armarinho e entrei em trabalho de parto 2 semanas antes do esperado. Eu até fiquei falando, putz, o menino vai nascer geminiano, ele ia ser canceriano, agora vambora, agora vai ser isso aí. E aí, eu entrei em trabalho de parto, fui pra lá e tinha tudo. A médica falava, maravilhosa, super dilatação, sem anestesia, tá tudo lindo. Mas aí, faz a força, e voltava. Aí ela falou, puxa, eu não vou duvidar do doutor fulano que falou que seu filho era pequeno. Eu falei, alguma coisa tá errada. E aí, 10 centímetros de dilatação. E aí, os meus hormônios estavam muito malucos, sei lá, no momento assim de, como é que fala, de delírio. Eu, de repente, vi todo mundo botar uma roupinha azul, mandar todo mundo sair. Minha mãe tava rezando no canto da sala. Bom, o parto tinha virado de risco. Ele tava numa posição que o queixo, não sei o que batia na minha bacia e voltava. E no final ele tinha quase 4 quilos. O médico errou muito feio. A médica não quis duvidar do médico que fez ultrassom, que era um super cara de São Luís. E ela fez um fórceps de risco, me rasgou inteira. Eu tenho essa cicatriz até hoje, sai pelo biquíni, assim, sabe? E aí o Theo nasceu todo roxo, assim, nossa, amassado, e aquela coisa de filme horrível, sabe? Ele nasceu, não chorou, e eu, meu Deus, ele não tá chorando. O que tá acontecendo? Aí levaram ele, ele começou a chorar e eu tava muito grogue, assim, e de repente vieram com o bebê. Eu falei, não põe esse bebê em cima de mim que eu vou derrubar. E eu tava com uma pressão, acho que 6/4. Eles falavam, não dorme, aquela coisa assim, vai precisar de sangue, Olha, foi uma coisa, tira todo mundo da sala e tal. E aí, deu tudo certo, graças a Deus. A minha médica disse, esse parto é aquele parto que morre mãe e filho. Antigamente, há muito pouco tempo atrás, aconteceria isso e deu tudo certo, graças a Deus, estamos aqui. Mas aí, tudo bem, tem o meu Theo saudável. E eu, achando que estava dominando todo o meu destino materno, falei, vou esperar 2 anos para o próximo. Porque eu achei que eu ia ter 1000 filhos. E aí, comecei a tentar, 2 anos. Engravidando, perna pra cima, tentando, né, no dia certo, coisa e tal, todos os exames todos ok comigo e com meu marido. As pessoas não costumam pensar nisso, mas para uma mulher que está tentando engravidar, o fracasso dessa empreitada é quase que um luto por mês. Às vezes quase dá certo, mas a natureza impede que a gravidez prossiga. Aí o aborto espontâneo é outro luto. E no caso da Steph, como ela vai contar agora, fica pior quando é tratado com insensibilidade. Durante esses 8 anos que eu fiquei tentando, perna pra cima, eu engravidei uma vez. Engravidei assim, de inchar o peito, de sentir enjoo. E ela foi até acho que umas 10 semanas. E quando eu fui fazer o primeiro ultrassom, eu também, de novo, uma médica horrorosa, uma enfermeira falou assim, quer que eu fale ou você quer perguntar pra sua médica? Eu falei, fala o quê? Fala agora. Ela falou, não tem coração, seu bebê não tá vivo. Aí eu tava com a minha irmã, meu marido tava filmando, tava fora. Eu falei, nossa, tá. E aí? Não, fala você com a sua médica, vê o que você quer fazer. Aí eu liguei pra minha médica super fofa, Steph, sinto muito, isso é normal, acontece. É normal, mas quando é com a gente é o fim do mundo, né? E aí ela falou, eu nem aconselho uma curetagem para você, eu tentaria expelir naturalmente. Tá no comecinho, é pequenininho. E aí eu fui, tomei um remédio que ela me mandou, que é para fazer, né, a contração e expelir. E fiquei em casa, assim, 2 noites de terror, no banheiro, com o chuveiro quente ligado, minha mãe lá, e tentando sair cada pedação de sei lá o quê. Não dá para ver nada, mas é como se fosse uma menstruação muito grossa, em placas, assim. Você sente toda a dor de um trabalho de parto, né? Contração, dói. Aí eu lá no chuveiro, e saindo aqueles pedaços, horrível, mas foi horrível também. E você começa a ficar sempre, nossa, eu tenho algum problema, porque esse negócio não tá dando certo. E foi 1, 2, 3, 4, 8 anos de distância, tentando,
Falei, gente, alguma coisa muito errada tá acontecendo comigo. Vou tentar fazer uma estimulação. Que daí eu já tava com 35, eu tive TEL com 29. Aí com 35, eu falei, vou fazer uma inseminação, não uma fertilização, né? Era mais um nível abaixo. E aí eu tomei um hormônio para estimular a ovulação. Tinha 3 folículos. E a médica jogou lá o esperma do meu marido e pá, os 3 fertilizaram. E aí a gente fez o primeiro ultrassom, meu Deus, meu marido quase desmaiou, tem 3 corações, meu Deus do céu, esse negócio não cabe dentro de mim, esse negócio não vai dar certo. Ficamos desesperados. E aí que muito comum isso acontece, às vezes um dos embriões não vai pra frente, né? Um não foi, ele era até menorzinho. Toda vez que fazia ultrassom, falava, é o pequenininho, o pequenininho. O pequenininho não ficou e foi reabsorvido pelo corpo. E sobrou um casal, um menino e uma menina. Eles eram cada um com uma placenta. Aí, tudo certo, saudáveis, e fomos embora com esse casalzinho. E eu fiquei com o casal, feliz da vida, tinha o nome, Breno e Cecília. O Breno era uma homenagem ao padrinho do meu marido, que, por sua vez, casou 2 vezes e sempre as mulheres, as madrinhas, tiveram perdas gestacionais também. Ele quis homenagear esse padrinho. Você vai ter um filho afilhado, um neto, vai ser o Breno, o Breninho, olha só, que também não deu certo para ele. E aí a gente fez o Breno e a Cecília e, nossa, mas eles são saudáveis, eles são perfeitos, eles são super fortes e coisa e tal. Meu marido trabalha com direção de cinema. Quando eu tava lá com quase 6 meses de gravidez, ele foi gravar um vídeo em Los Angeles, um filme em Los Angeles. E eu fiquei em casa com a minha irmã e com o meu filho. E aí, um dia eu tava assim, deitadinha lá no sofá, tal, não sei o quê, e senti uma coisa quente, assim, no sofá, uma poça de sangue enorme, assim, cinematográfica. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? E o meu marido tava lá fora, trazendo berço, carrinho de gêmeos, enxoval, coisa e tal. E eu falei, meu Deus do céu, tá acontecendo alguma coisa que eu acho que eu perdi meus filhos. Aí fui correndo pro São Luís de novo e cheguei lá na emergência, eles me passaram direto, coisa e tal, e eu com a minha irmã, só com a minha irmã. E aí eu falava pra minha médica, eu falava, Lu, meus filhos vão morrer. Ela falou, não, Steph, sangramento é normal, calma, gêmeos sempre tem sangramento. Aí eu, tá, né, vamos lá. E aí eu fiquei no hospital vários dias tomando um super remedião para conter contrações. E aí a médica falou o seguinte, ela falou, olha, como o espaço no útero para gêmeos é tudo apertado, eles ficam se roçando, sempre tem um sangramentinho, alguma coisa. Então fica tranquila, isso é normal. Só que você vai ficar quieta aqui, fazendo xixi, cocô na cama, durante quantas semanas precisar para segurar esses bebês. E eu fiquei. Nossa, era um tédio, assim, era uma coisa muito chata e eu não podia fazer nada. E, de novo, uma inabilidade das pessoas do hospital, assim, sabe? A enfermeira chegava e eu tinha uma pulseira falando que eu era repouso total. Ela falava, vai lá, levanta lá e vai levar a sua comadre num hospital, que não é barato, que é onde eu reconheço meu privilégio, que eu tenho um convênio que eu tenho, um hospital grande, e um tratamento horroroso. E bom, e aí chegou num certo momento, eu comecei a sentir contração. Que é importante a gente perceber que a Steph sabia o que estava sentindo. Afinal, ela já era mãe. Ela reporta o sintoma à equipe do hospital, mas é ignorada, tratada com desdém. E aí eu falei, eu tô sentindo contração. Aí ela falou, de novo, inabilidade. Ah, isso é coisa da sua cabeça? Toda grávida acha que é isso. Eu falei, escuta, eu tenho um filho, eu já fiz um parto normal, eu sei o que é uma contração de trabalho de parto. Não, vou te dar um negocinho pra você relaxar. Ela me deu um negocinho, como fosse um calmante, uma coisa. E eu liguei pra minha médica e falei, Lu, eu tô tendo contração, eu sei que é uma contração de parto. Ela falou, tá bom, então a gente vai aí, eu tô indo pra aí. Minha médica tava grávida também, gente. Era
um entorno muito louco. Aí ela chegou lá e falou, vamos fazer um outro ultrassom. E o que aconteceu? Ela viu que eu tava com coágulo. Desse sangramentão do sofá, ficou uma bolinha, um coágulo, e o corpo tava querendo expelir o coágulo, não os bebês. Aí ela falou, não, mas a gente vai segurar isso com essa medicação, com isso, aquilo outro. E bom, e eu lá já tava meio, sabe, desesperada, mas tentando, até que eu falei, Lu, o outro dia eu ligava, ela ia pra lá direto, falei, Lu, não sei, essas crianças vão nascer. Aí ela falou assim, Steph, realmente você tá em trabalho de parto. Aí eu falei, meu Deus, eu não acredito, meus bebês vão morrer. Eles vão morrer, eles vão viver. Daí ela falou assim, a Steph, eles não estão nem com nada formado, nem torce para eles viverem, porque tá na hora deles nascerem, né? Deles ficarem. E aí eu tava arrasada, sem o Pedro, sem meu marido, naquela situação. O Theo tinha 6 aninhos, ele não entendia nada, às vezes ele ia me visitar. E aí ela falou, vamos fazer esse parto. Aí eu falei, ai não, então faz uma cesárea, nem vou ficar com meus filhos. Meu Deus, eu não quero me envolver num trabalho de parto. Ela falou assim, não, Steph, você pode perder seu útero, você pode ter uma hemorragia, você pode morrer. Vamos fazer um parto normal, você consegue. E aí eu fui pra sala de parto. Assim, essa hora, assim, foi uma hora que eu passei, assim, na maca, porque eu nunca saí da maca. Eles me puseram na maca, eu nunca saí da cama, né? Eles me puseram na maca. E eu, assim, deitada, eu vi todos os rostos da minha família, assim, sabe? Eles estavam ali, tipo, também muito tristes, né? Por mim, por tudo. E também por dizer, mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, porque não ia dar nada certo, né? Mas, sabe, era um corredor, assim, tipo... me deram a mão, passaram a mão na minha cabeça, tal. E minha mãe foi junto. A minha mãe falou, não, eu quero ver meus netos e quero estar com ela. Eu tava sozinha, né? Aí eu fui pra sala de parto e eu lembro, assim, as pessoas falam, mas era pequeno. Sempre tem alguém pra falar uma coisa inapropriada. Mas era um trabalho de parto, mas era pequenininho, né? Tudo bem. Eu falei, não, o trabalho de parto é a mesma coisa, é a mesma dor, é a mesma contração, é a mesma dilatação. Você tem que fazer força para expelir um, você tem que fazer força para expelir o outro, você tem que expelir as placentas. Então, é tudo igual. Claro, não é um bebê de quase 4 quilos, mas é a mesma coisa. E aí eu lembro que, como era uma emergência, eu tava numa mesa, uma maca de alumínio, me lembrava até uma coisa de veterinário, assim, horrível, fria, com uma luz fria horrorosa, assim, em cima. Eu falava assim, eu não quero sentir, eu não quero ver, eu quero dormir, eu quero esquecer. Ela falava assim, não, Steph, vamos mais um pouquinho, vamos conseguir, você vai ficar boa pra engravidar de novo e tal. E aí, eles nasceram. Eu não sei, acho que a minha cabeça fez uma feitiçaria ali pra mim que eu não lembro de mais nada. Nem vi a carinha deles. Minha mãe viu. O pior de tudo foram os dias depois disso, porque eu tava completamente arrasada. O meu corpo entendeu que eu tinha tido 2 filhos, então ele encheu meu peito de leite, ficou gigantesco. Eu tava com a barriga gigantesca, porque era de gêmeos, então eu tava semi-grávida ainda, com aquela linha. Aí, só que rapidamente, como eu não tava mais em perigo, eu fui mais maltratada ainda. Porque agora levanta e faz, agora não sei o quê. E eles te colocam na mesma ala das mulheres que tiveram filhos e estão com seus bebezinhos. Então é um horror. E eles não se conversam, eles entram na sala e fazem, cadê o Breno e a Cecília? Eu vim ver o Breno e a Cecília e eu falava assim, gente, os filhos morreram. Dá bem pra gente imaginar a cena. O corredor da maternidade repleto de flores, balõezinhos coloridos, vozes alegres, o chorinho dos bebês nos quartos vizinhos e a solidão de que não tem mais os seus, mas está ali por falta de um protocolo adequado da rede hospitalar, na mesma ala. Tão absurdo que as próprias enfermeiras entram no quarto sorridentes e perguntam pelas crianças. Pelo amor de Deus, bota um aviso nessa porta.
E eu fiquei lá, assim, aí elas começaram a se ligar, nossa, um horror. E aí chegou uma hora que elas tiveram que fazer um procedimento para o meu corpo parar de querer fazer leite. Então, me deram uns remédios para secar meu leite. E eu lembro dessa cena, assim, eu assim com a mão levantada e elas com uma gaze gigantesca me girando para espremer meu peito, assim, como se fosse um pé de geisha. Eu não esqueço nunca dessa cena. E elas espremendo sobre aquele peito dolorido, cheio de leite, pra, tipo, sabe, trancar, ó, alô, isso não é pra acontecer, corpo, sabe? Murchem. E aí eu saí do hospital completamente machucada, por dentro e por fora, arrasada, e o caminho inteiro com com a minha malinha e as pessoas perguntando, deixa eu ver seus bebês, e não tinha bebê nenhum. E aí eu cheguei em casa, meu marido chegou de viagem e pôde ficar comigo e tudo mais, e aquela coisa toda. Ele demorou muito, assim, pra cair em si, porque ele logo canalizou tudo pra mim, né? Agora eu vou cuidar de você, não de mim. Você que tá aqui, você que perdeu os gêmeos, você, eu sou só o homem, né? Mas ele também tinha perdido 2 filhos. Demorou muito, assim, pra ele entrar no luto dele. E aí a gente foi pra casa e eu lembro que eu tinha um escritorinho, tinha carpete, eu deitava assim no chão e molhava todo o carpete, chorava. Só que eu tinha um menino de 6 anos em casa, que o pai tinha voltado de viagem, tinha trazido um Lego, ele só queria me mostrar o Lego, e ele ficava assim, o que tá acontecendo? E ele falava pro meu marido assim, a mamãe nunca mais vai voltar ao normal, ela nunca mais vai voltar a ser quem ela é. A Steph chorava, inundava o carpete e alguém sugeriu que ela buscasse ajuda terapêutica. Ela juntou forças e foi ao encontro de uma psicóloga recomendada. Só que a psicóloga não foi. Uma amiga minha, que já tinha também tido perdas gestacionais, falou assim, Steph, tem uma psicóloga especializada em perda gestacional, em cuidado da mulher e tal, vai lá, é perto da sua casa. Eu falei, será? Eu não sei, eu não quero ficar toda hora remoendo isso. Ela falou, vai lá. Aí eu falei, tá bom, eu vou. Aí eu marquei, coisa e tal, é fazer a coisa que eu vou fazer por mim, mais importante dos últimos tempos. Você acredita que eu cheguei lá? Sentei, cadê a fulana? Aí a mulher, a atendente, a secretária, falou assim, quem que você tá esperando? Eu falei, a doutora fulana. Falou assim, a doutora fulana não tá aqui hoje. Aí eu pego mensagem, a mulher me manda uma mensagem assim, ai, nossa, esqueci que você ia. Você acredita que cabeça minha? Falei, gente, eu não sei, eu passei por umas coisas, assim, de descaso nesse que eu falei, não tô acreditando nisso. Era tal mulher tão especializada no cuidado dela. Ela esqueceu e o jeito que ela explicou, eu falei, ai meu Deus, que cabeça. Você acredita que eu esqueci? Mas você pode semana que vem? Falei, meu Deus, pra eu me levantar da cama e tirar meu pijama pra estar aqui, foi um esforço. E a mulher esqueceu de mim. Falei, eu não vou voltar nunca mais, essa mulher. Também não voltei e falei, agora é bola pra frente e vou tentar de novo. E foi isso que eu falei, que eu contei, foi horrível pro meu casamento. Aos pouquinhos, aí eu tenho um negócio também que é muito impressionante. Eu sou muito, vambora pra cima, vamos tentar melhorar isso aí. Assim que eu estiver bem, a gente tenta de novo. E outra, eu tenho o Theo. Graças a Deus, eu tenho o Theo. Se eu não tivesse nenhum filho, não sei. E aí, a gente começou uma outra jornada para tentar engravidar de novo, que foi horrível, assim, porque eu estava obstinada e o meu marido já não queria tanto mais. Isso foi uma crise no nosso casamento, foi horrível. E ele já não queria mais, ele estava assim só por mim. Ele falou, chega, a gente já sofreu demais, por que tá insistindo nisso? Mas o Pedro até o final falando, tá bom, vamos, se é o que você quer. Eu tenho uma coisa que eu tenho 4 irmãos. E eu achava, né, eu acho um pouco ainda, que não ter irmão não é possível. Fala, não é possível não ter irmão. Como é que vive a pessoa sem irmão, gente? Depois eu fiquei fazendo as pazes com isso, de putz, a minha história, não é a dele. Por algum motivo do cosmos, ele não vai ter irmão.
Eu conversei bastante com o Theo sobre... Porque, assim, o Theo tem um negócio, tadinho, muito bonitinho, que ele dá um passo para trás para não causar nenhum desconforto, assim. Ele imagina uma criança ver uma mãe numa poça de sangue. Foi uma cena muito traumática, assim, para ele. Eu falei, eu não queria ficar desesperada, mas fiquei, saí com a toalha vermelha pingando pro hospital. E ele via aquelas coisas e ele não entende. Eu falei, não, são os irmãozinhos, mas é porque aqui é apertadinho, mas vai dar tudo certo. E essa coisa de a gente ficar falando toda hora que vai dar tudo certo e quando não dá, não sei o que acontece na cabecinha deles, né? E aí eu voltei pra cá, quando ele foi me visitar no hospital, que ele levou o Lego, quando eu já tinha perdido os bebês pra me mostrar o Lego, eu falei, que legal, filho, não sei o quê. Ele e meus irmãos foram pro céu, né? Falei, alguém deve ter falado, né, em casa. Falei, foram, filho, mas eles são seus irmãos, eles estão lá cuidando de você. E quem sabe você vai ter outro um dia, né? Mas ele nunca ficou falando sobre eles. Ele sempre fala sobre mim. Mãe, você tá bem? Mamãe, você tá feliz de novo? Você não é assim, cadê meus irmãos? Eu quero ter irmãos, sabe? Isso acabou, assim. Depois continuavam perguntando pra ele, você queria ter irmãos? Ele falou, não, tá tudo bem, tá tudo bem. E depois eu fiquei pensando como isso deve ser na cabeça de uma criança, se não fica um peso muito grande. Por que eles querem tanto mais se eu já tô aqui? Eu me coloco assim no lugar dele, acho que ele vai ter que gastar com terapia no futuro. Porque eu pensaria isso. Por que ela fez tanto esforço durante tantos anos se eu já estava aqui? A minha vontade dele ter um irmão era maior de eu ter outro filho. Claro que eu queria ter outro filho, mas eu queria muito que ele tivesse irmãos. E eu sempre me imaginei com muitos filhos, porque eu era essa pessoa que estava sempre com criança. Falei, não, tenho certeza que eu vou ser que nem minha mãe. E não fui. E aí a gente, há muitas duras penas, assim, de grana, de esforço, de corpo, a gente fez uma fertilização. Fui no cara mais bambambam, a clínica na Gabriel Monteiro da Silva, 1000 coisas, caro, deixamos tudo que a gente tinha, que a gente não tinha. E no final, sobraram 2 embriões já fertilizados. Aí eles já analisam tudo, já falaram, olha, uma menina e só podia ser 2 meninas. E, sabe, você já começa a botar vida naquilo ali, né? E aí, vamos implantar, mas você sabe que as chances são pequenas, né? E coisa e tal, sei, tá, vamos lá. E não deu certo, né? Eu nem sei o que vai ser do meu casamento. Vamos primeiro olhar para o que já tá aqui do lado de fora, né? E aí, eu fui fazendo as pazes com essa ideia e logo eu sentia que eu tava meio quebrada por dentro, por tudo que eu tinha conseguido. Ser muito hormônio, um tratamento de fertilização, é muito agressivo. Mas o que eu tinha passado com gêmeos, eu falei, nossa... e aí a minha mãe falou, tem uma pessoa que faz cura prânica, reiki, não sei o quê, vamos lá. E eu fui lá pra fazer as pazes com o meu corpo feminino. E aí eu cheguei lá, ela me fez umas práticas, uma condução muito, muito legal de eu olhar pro meu... Eu falava assim, porque eu sou infértil, porque eu não posso... Ela falava, para de falar isso, seu corpo te deu o seu filho, seu corpo te leva para passear na sua vida, olha que bênção. E aí eu ficava conversando com meus órgãos, sabe, nessa terapia dela. Eu falava, puxa vida, obrigada no braço, perna, que bom que eu tô aqui, que eu tenho isso tudo, é verdade, em vez de ficar sendo ingrata. E ela me fez fazer uma coisa muito legal, que foi ter uma conversa com os meus gêmeos. Ela falou, fala pro Breno que você queria falar para ele. Aí eu falo, meu Deus, mas assim, ela olhando pra parede, ela falou assim, mas não importa, olha pro Breno e fala, Breno. Aí eu fiz uma conversa com ele, fiz uma conversa com a Cecília, agradeci por eles terem me escolhido, mesmo que por tão pouquinho tempo. E depois daí, mudou, assim, uma chavinha de muito mais tranquilidade, assim, sabe? E eu fiquei bem, bem tranquila com essa coisa do Theo não ter irmão, né? Eu agendei o luto para depois do fracasso da fertilização, porque
eu não fiquei sofrendo pelos gêmeos, porque eu já estava apostando numa coisa que ia vir. Então, esse um ano e meio depois dos gêmeos, foi assim, meio fingindo que eu não estava vendo, pra engravidar logo. Mas aí veio, acabou gêmeos, acabou fertilização, não deu certo, aí... Bom, eu tenho que entender que não é nessa encarnação que eu vou ter mais um filho. É isso mesmo, fui para cura, para terapia prânica. E aí, se você contar do nascimento e morte dos gêmeos, até isso devia ter sido uns 2 anos, mais ou menos. E mais um tempinho de maturação para realmente aquilo. Porque primeiro você fala, você tá conformado. Uma coisa e outra você aceitar, né, mesmo. E não ficar sonhando, e não ficar... olhando roupinha, porque eu fazia isso muito, assim, muito. Eu tinha um monte de roupinha. O Pedro tava trazendo de viagem o berço, o carrinho, que ele largou tudo pra trás, né? Mas eu tinha roupa, presente, sabe? Eu já tinha coisinhas, ursinho. Depois eu doei tudo e até nem... isso foi uma coisa que eu achei incrível. Eu não quis ficar com nada, assim, pra, sabe, ficar ali olhando. Os bebês da Steph não tiveram enterro. Ela até achou melhor assim, mas também não imaginava, nem quis saber ou não foi devidamente avisada sobre o destino dos bebês que são descartados num hospital. E aí recebeu um telefonema. Uma outra coisa horrível nesse processo também, um dia me ligaram do Emílio Ribas. Me ligaram falando assim, olha, a gente tá com os restos mortais dos seus filhos. Porque é um procedimento padrão, quando acontece isso, mandar para o Emílio Ribas o material, os fetos, né? Aí eu falei, mas como assim? Ele falou, são lâminas. Olha isso que a pessoa fala para mim. Que fatiaram meus filhos. São lâminas que a gente tem que analisar, mas você quer ficar com as lâminas? Você quer fazer um tipo de um ritual? Eu falei, meu Deus do céu. Ou você pode doar para o instituto. Eu falei, não, pode ficar. Então, o que eu tenho dos meus gêmeos? Só ultrassonografia, assim, eu guardo. Às vezes eu olho, assim. Mas eu acho que um ritual de enterro de criança é sempre muito, muito triste, assim. Eu tava torcendo para não chegar nos 400, acho que é 450 gramas, né? Alguma coisa assim. Eles não tinham esse peso. Mas eu depois fico pensando, será que teria sido bom? Porque nem minha mãe falou, eu quis olhar para eles, eu materializei, eu rezei por eles, eles são meus netos. Ela tem isso, minha mãe tem isso, mas a minha mãe conheceu eles mais do que eu, porque eu não conheci eles. Eu tava delirando, eu não quis ver e falei, eu tava muito pensando, eu vou levantar e vou conseguir fazer de novo, sabe? E isso daí também foi uma cortina de fumaça, assim, pra mim, eu acho, que pra não ficar sofrendo tudo que eu tinha que sofrer na hora que aconteceu. Mas eu não sei te dizer se teria sido melhor ou não. Talvez fosse importante, não sei. A única coisa que eu tenho deles é ultrassom, imagem de ultrassom. Não tenho roupinha, não tenho nada. Eu dei tudo e dei falando assim, olha, é uma honra pra vocês terem um sapatinho do Breno da Cecília. Peguem, honrem meus filhos. Não assim, tipo, sabe, essa pessoa, isso aqui é de uma criança que morreu. Não, é uma coisa bonita. E as pessoas que ganharam fizeram muito bom uso de tudo. Conheço as crianças todas e acho muito bonito isso. Eu acho que isso foi um artifício sem querer, de não ficar presa nos gêmeos especificamente, assim. Essa história é muito doida porque eles não tinham nenhum problema. O Breno, na hora que nasceu, a minha médica falou, o Steph é um bebê empelicado. Eles falam que é uma coisa super rara, bonita, de sorte, que é um bebê abençoado, não sei o quê. E o Breno era empelicado. E ele veio todo brilhando num pacotinho e tal, que é uma coisa linda. Depois eu fui pesquisar sobre isso e é muito bonito mesmo. Mas é isso. Eu não sei que truques o meu cérebro, o meu coração usaram para eu não ficar tão ali, sabe? E depois, aí tem o depois, que foi quando eu escrevi para o Vamos Falar sobre o Luto. A Steph escreveu uma carta para os amigos e deu um lindo depoimento para Sandra Soares no nosso site. Pergunto para ela o que significou compartilhar aquele momento tão difícil.
Eu sou uma pessoa que escrevo muito, gosto muito de escrever. E você começa nos mais próximos, óbvio, né? Todo mundo tava sabendo, tio, primo, amigo, tal. Mas aí, quando você tá bem, vai buscar o filho na escola, vem uma pessoa e fala, e os gêmeos? Sabe? Aí eu falei, putz, eu vou fazer um e-mail, uma carta para pessoas minimamente próximas e vou contar o que aconteceu. E aí eu fiz uma carta que tá lá no blog, falando isso, falando o que aconteceu, que a força da natureza foi muito maior e que a gente deve respeitar, porque o ser humano tenta de tudo, né? Mil artifícios e mil tecnologias e não dá certo. E aí eu falei, e se eu encontrar vocês, provavelmente eu vou chorar se eu falar sobre isso, mas não é um tabu, não é um assunto proibido e vocês podem me chamar para conversar quando quiserem. E foi ótimo, porque depois que eu mandei esse e-mail, além de eu receber um monte de carinho, quando eu encontrava com a pessoa já sabia, já não tinha surpresa, já não, sabe, um pai da escola que eu não tinha tanta intimidade, mas já me dava um abraço que não precisava falar nada. Essa carta foi uma coisa que ajudou muito. As pessoas, na sua maioria, são muito carinhosas e tudo, mas são muito inábeis para escutar, principalmente. A escuta é muito... Não quero falar de um jeito feio, mas é muito pobre, assim, sabe? Ela é um protocolinho, vamos mudar de assunto, mas o quê? Ou tenta diminuir. Tem essa coisa que tenta comparar, porque eu tive uma amiga que perdeu uma filha com 9 anos, com câncer, e eu só falava assim, puta, mas olha, Tati, isso é muito pior pra ela do que o que eu passei. Como a pessoa que sofreu um aborto, como você falou no começo, a pessoa que sofre um aborto com 8 semanas fala, não, mas olha a Steph, ela pariu os gêmeos. E aí você vai começando a botar a dor numa régua que ela não existe, né? Que você é você e a sua medida é sua medida e aquilo é a pior coisa do mundo pra você, mas... E aí as pessoas vêm contar histórias pra tentar te consolar e sei lá, é uma coisa que, não sei, devia ter um curso, eu acho, sobre isso. Eu sempre mais só escuto. Pego na mão, falo, putz, que foda, né? Que triste, você deve estar muito triste, porque é muito triste mesmo. Eu não fico falando, é normal, mas acontece, a bola pra frente, eu não faço nada disso. Eu só, tô aqui, é muito difícil mesmo. E não fico falando que nada vai dar certo, porque não sei. E também, eu não gostava de ouvir isso também, sabia? Foi uma longa e difícil jornada para tentar realizar o seu sonho. Mas, finalmente, a Steph entendeu que esse sonho estava virando um pesadelo familiar. Eu acho que foi uma coisa bem... Deu uma aliviada, assim, sabe? Porque quando você tá nessa história, é horrível, você não tem como você não ficar tentando achar por quê, mas por quê, mas por quê? Então sou eu, então a culpa é minha, então é o meu útero, é a minha trompa. E eu falo, e eu toda ferrada, e eu tô louca pra tentar e você não quer mais, sabe? Assim, é tenso, assim. Mas não, depois que eu falei, putz, entendi, falei com meus filhos. Foi engraçado também com essa cura prânica. Eu comecei a ter um relacionamento comigo mesmo muito melhor, porque olha o que acontecia. Desde que o Theo tinha 2 anos até lá, esses 8, 9 anos de tentativas, eu me larguei, assim, digo fisicamente. Porque, assim, eu não passava um creme porque eu podia estar grávida, eu não fazia nenhum procedimento, eu mal queria cortar o cabelo porque toda hora eu podia estar grávida. E eu achava que era isso, meu corpo era para gerar uma criança, não era para ser mulher, exercer minha feminilidade. Depois que eu fiz isso, deu um clique. Todo mundo falou, meu Deus, você virou outra pessoa, você tá muito mais bonita, você tá com vida, você tá... Eu falei, meu Deus, eu tava aqui o tempo todo e não tava percebendo. E eu acho que tudo tem a ver com essa conversona com o útero, com o corpo, com olha só, que dádiva, e você aí... Vambora olhar para o que ficou, né? E fez toda a diferença. E aí tudo isso junto, né? As pazes com isso,
essa aquietação, a tranquilidade e tudo mais, e o casamento ficou muito melhor mesmo. A gente sabe que o tempo tem suas magias. Aqui no grupo, a gente costuma chamar esses pequenos mistérios de milagrinhos. E a Steph e o Pedro viveram o seu, porque os gêmeos nasceram e morreram num dia mágico. Eles morreram no dia 2 de fevereiro, dia de Iemanjá. Teve uma pessoa que me falou assim, nossa, dia de Iemanjá leva muita criança pra perto dela. Aí eu falei, nossa, que coisa, né? Nunca tinha ouvido falar nisso. E tal, e passou. Esse ano, o meu marido falou, vamos passar o 2 de fevereiro na Bahia pra viver essa data, só eu e você? Aí a gente foi ideia dele, hein? A gente foi pra lá, a gente acordou de madrugada pra ver o cortejo, pra ver aquelas pessoas levando oferenda e pagando promessa e fazendo aqueles cultos todos. E lá, chegando lá, a gente chorou tanto, mas a gente chorou tanto. E eu falei, meu Deus, isso aqui é para os meus filhinhos. Eu peguei 3 rosinhas, botei uma pro Theo, uma pro Breno, uma pra Cecília. Porque as pessoas falam, quantos filhos você tem? Eu falo 1. Aí quem me conhece fala, por que você não fala que você tem 3, só que 2 morreram? Falo, não sei, E nesse dia eu falei, meu Deus, eu tive 3 filhos. E aí eu fui lá e pus uma rosinha, porque isso aqui foi tão importante. E a gente fez todo o ritual e chorou e se limpou e tudo mais. E quando a gente tava voltando, porque a gente acordou 4 da manhã e foi dormir de novo, tava voltando, apareceu um arco-íris enorme, assim. Eu falei, ai, meu Deus, são meus filhos. Tenho certeza que são meus filhos. E essas coisas, sei lá, elas vão... Aí nesse dia, por exemplo, eu chorei pra caramba. Escrevo sobre isso. Todo 2 de fevereiro eu escrevo sobre eles. Ou vem falar de gestação gemelar, eu conto a história. Vem falar de tratamento, eu conto a história. E quando eu, lá no que eu sou criadora de conteúdo, às vezes as pessoas mandam pergunta, né? E perguntam como foi a coisa dos gêmeos. Eu sempre falo. Eu nunca fico fugindo, assim, sabe? E eu faço isso que eu tô fazendo com você. Eu choro de novo, eu fico emocionada. Mas não é uma coisa que me prende, assim, na vida, sabe? É uma pena, assim. Eu sinto uma pena que não deu certo. Mas, sei lá, é o que a vida mandou pra mim e eu sou assim também por isso. Eu nunca falei isso, tá? Por isso eu não sei nem que frase que eu vou falar. Mas eu acho que depois de que você passa por um luto, de certa forma é até não é um alívio, porque não é bom, mas é uma coisa que você fala, olha, eu já fui aqui nesse lugar horrível e tem vida depois disso. E isso é um superpoder que você ganha, porque quando você não passou e você fica antecipando aquilo, pensando que talvez aquilo possa acontecer, tem outro tamanho, né? Olha, você tá vendo, eu nunca falei isso. Nunca falei sobre isso, mas eu acho que a gente cria uma força diferente, assim. E essa coisa de você ver que ainda tem vida, que ainda é muito boa, a vida vale muito a pena e você pode estar ali dando uma mega gargalhada e quando você quiser você vai chorar até molhar o carpete, se você quiser. É bom saber que isso pode acontecer. É muito bom. E eu queria saber se você tem mais alguma coisa que você queira dividir, porque a sua história é muito bonita. Ai, meu Deus. Olha, sabia que eu pensei que eu vinha pra cá contar e nem ia chorar? E eu tô toda melecada aqui. Eu duvido. Não, eu pensei, nossa. Porque você é muito solar, né? Eu também, lendo as suas coisas, seguindo o seu blog, falo assim, ela tem, né, um sol ali, né? Porque o que você faz é muito bonito, né? O seu trabalho é muito bonito, mas isso não tira o apego, né? Não tira tudo que você sentiu. E é aquilo, é uma gavetinha, né? Ela não tá trancada, eu não quero abafar ela é minha. E às vezes você visita, vem tudo, assim. We've been in hotel rooms before.
I know much more than you can think of. We know that I'm no good for you, but as you said, you ain't good too. É muito triste perceber que a Steph conheceu, nesse percurso de 8 anos, uma série de violências por parte dos profissionais de saúde. Algumas por ignorância, outras por falta de sensibilidade, ou pelas duas coisas. E que geralmente essas violências são invisíveis aos olhos de quem as pratica. Mas isso não as torna menos graves, né? Imagine vivenciar repetidas vezes a morte do sonho da família imaginada. É algo que acontece com muitas mulheres. São tantas mulheres que fica difícil compreender por que o luto desse tipo de perda, a perda gestacional, não tem o reconhecimento social que merece. E isso nem mesmo no universo das pessoas que trabalham com saúde, que cuidam das pessoas, supostamente. E é por isso que a gente está aqui e a gente volta a repetir, a convidar, a convocar. Vamos falar sobre o luto e vamos alimentar essa conversa aí com as nossas tradicionais dicas de filmes, livros e etc. Hoje eu vou passar rapidinho por cada uma delas, porque são 3. Então vamos começar por um documentário, O Segundo Sol, que é um filme muito sensível de 2015, feito pelo casal Rafaela Calegari e Fabrício Jimenez. Os dois perderam o filho Miguel quase no finzinho da gravidez e foram ouvir pessoas que passaram por situações como essa. E você encontra lá no YouTube esse filme lindo. Temos também um livro super emocionante, muito delicado, Até Breve, José, da Camila Goitacás. Está lá na lojona da Amazon. E, por último, o filme Pieces of a Woman, Pedaços de uma Mulher, que é de 2021. Está disponível na Netflix, um filme que segue sendo sucesso não apenas de público, mas de crítica, vale a pena. Se você gostou do episódio, ajude a gente a trazer mais pessoas para essa história. Compartilhe com amigos, nos siga no Instagram e visite o nosso site, o vamosfalarsobroluto.com.br. Para que possamos continuar a contar histórias inspiradoras, toda ajuda é válida. Nosso Pix é vamosfalarsobroluto@gmail.com. Desde já, obrigada. E muito obrigada à agência Almap BBDO, que nos apoia nessa primeira temporada. Ficha técnica. Cíntia Almeida entrevistou Steph Machado. A pesquisa e roteiro são da Cíntia Almeida e da Sandra Soares, que no caso sou eu, também apresentadora desta temporada. A Mariane Maciel assina a produção, com a colaboração de Rita Almeida, Amanda Tomás, Gisela Adice, Fernanda Figueiredo e Laura Capanema. A edição de som é de Rafael Filippini e a arte é de Kiane Montes. A trilha original e desenho de som são da Luna França. Agradecemos ao Tiago Petit pela música Perto do Fim. Você pode ouvi-la em todos os episódios. Até a próxima!